Shalom, shalom, colegas de estudo, bem-vindos a mais um estudo por aqui. Eu sou o Benzinho, esse espaço é o nosso Beit Midrash e hoje nós voltamos para a nossa playlist do Sefer Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos de Maimônides. E nós estamos no primeiro tomo e avançando dentro do estudo do guia, nós estamos no capítulo 54. Esse é o capítulo que nós daremos início hoje. Ele é denso, ele é bastante complexo se ele não tiver um entendimento lúcido, e nós tentaremos caminhar nele passo a passo. Antes disso, se você não é inscrito, se inscreva. Se você deseja continuar acompanhando o nosso material, ajude a promover o nosso espaço através do link do Apoia-se ou do Vaquinha. Torne-se nosso Havruta e nos ajude. E deixe o like no vídeo para favorecer o trabalho feito aqui. Beseder? Os links para tudo isso estão na descrição do vídeo, então vamos logo direto para o Sefer Moreh Nevuchim. Nós estamos então, capítulo 54, nele o Rambam nos diz o seguinte: Dá. Que Adom HaChachamim, Moshe Rabbeinu, alav shalom, bikesh shtei vakashot. Ubathu atshuva al shtei avakashot. Então saiba. Então veja, é muito importante, né? Porque nós falamos em outras ocasiões, principalmente lendo pessoas falando do Maimônides. Por exemplo, nós fizemos uma crítica recente ao livro do Slivkin, onde o pensamento maimonidiano ele é citado como que pudesse ser utilizado para defender crenças absurdas ou sobrenaturais. E eu falei na ocasião que conhecer a obra maimonidiana proíbe que uma pessoa chegue a tal conclusão, pela mera leitura da obra. Não precisa nem de aprofundamento. Maimônides deixa claro que para ele o valor maior é o que ele apresenta aqui no seu termo principal do Guia dos Perplexos. Dá. Dá em hebraico significa saiba, conheça. É da onde vem a palavra da'at, conhecimento. Para Maimônides, este é o caminho. O caminho maimonidiano, o caminho rejeitado pelo judaísmo normativo, é o caminho do conhecimento. Entende? Então, não pode ser verdade que desta fonte tradicional você abstraia defesa de crença no sobrenatural ou de racionalização da estupidez. Entende? Porque tem outras fontes que fazem isso. Mas o Maimônides não é esta fonte. Então, eu acho que já começa chamando a nossa atenção para isso, né? Ele começa falando, como ele sempre faz, saiba. Que o mestre dos sábios, Moshe Rabbeinu, de abençoada memória, fez 2 pedidos e recebeu resposta para ambos. Então veja, o Maimônides trabalha com as narrativas tradicionais. Ele viveu no século XII, ele não teve acesso ao desenvolvimento da história como uma ciência, ele não teve acesso ao desenvolvimento da arqueologia, a criação da ciência da arqueologia, ele não tem acesso a documentos babilônicos que foram descobertos, podemos assim colocar entre aspas, né? Houve uma redescoberta da Babilônia, né? E isso aconteceu muito tempo depois do período maimonidiano. Então ele não sabe dos manuscritos de Qumran, ele não sabe da Pedra Roseta, que ajudou a traduzir o aramaico antigo, os textos babilônicos, as crenças babilônicas, persas, sumérias, acadiano, ele não sabe de nada disso. É por isso que ele pode fazer o que ele está fazendo. Certo? Ele está trabalhando com o melhor que ele tinha. Nesse sentido, e
principalmente em comparação com o que nós temos, muito pouco. Mas é o que ele tinha. Então ele está analisando a tradição, os textos tradicionais e as narrativas midráshicas que deram o colorido destas histórias. Entendeu? Ele está fazendo isso. Ele não está sendo como um charlatão atual, que, tendo acesso à história, à arqueologia, à redescoberta da Babilônia, que, portanto, todas essas informações alteram a forma como você interpreta os textos tradicionais, os charlatães atuais ignoram tudo isso e continuam se comportando, fingindo que ainda estão no século XII. Esta é a diferença de um fanático utilizando o texto de Maimônides e profissionais da área da história, arqueologia ou o que for. Na verdade, qualquer tipo de profissional. Entende? Essa é a diferença. Então, quando nós lemos Maimônides, nós temos que saber onde ele está, sem esquecer aonde nós estamos. Porque nós não estamos lá com ele. Quero dizer, não estamos na época dele, não estamos na limitação de conhecimento dele. Sem isso, não compreendemos o que ele está dizendo. Então, o mestre dos sábios, Moshe Rabbeinu, de abençoada memória, fez 2 pedidos e recebeu resposta para ambos. Onde ele falou isso? Bom, ele falou isso na Torá. Isso é texto da Torá, certo? Ele está trabalhando a narrativa neste momento. Então ele quer um conceito que é abstraído daquela narrativa lá. O primeiro pedido foi que o bendito seja lhe mostrasse a si mesmo e sua verdade, que é, em Maimônides, um eufemismo para a realidade de alguma coisa. E isso cabe um adendo, uma observação. O conceito de realidade que nós temos não vem dessa época. O conceito de realidade que nós temos é uma coisa muito mais influenciada por retrabalhos do pensamento de Tomás de Aquino no século XVII, da onde figuras como Comte, por exemplo, vai tirar o seu positivismo. E isso nos distancia um pouco de apreciar o que ele está falando quando ele quer dizer verdade. Então, é bom a gente tirar um tempo para entender como que o Aristóteles pensava isso. O Aristóteles, ele entendia que as coisas são o que ele chamava de ousia. Ousia é a palavra dele para substância. A substância é a mesma coisa que as pessoas gostam de, às vezes, colocar assim, a essência, sem saber do que estão falando. Para Aristóteles, substância, né, a ousia, é aquilo que existe de maneira independente e serve de substrato, digamos assim, para outras propriedades e acidentes. Tá certo? Isso, para Aristóteles, é uma substância. Veja, não é como nós usamos a palavra hoje. Certo? Mas é como ele pensava a palavra. Então, ele tinha um termo lá nos seus livros que só é bem entendido se você pensa ele como ele pensava, em grego. Que era uma frase que ele falava que é toti enenai. Toti enenai é tipo assim, o que é ser? Toti enenai. O que é ser? Aquela coisa. Era o jeito dele, veja só, essa frase é o jeito antigo dele de falar uma coisa que nós falaríamos hoje de jeito diferente. Hoje nós falaríamos a natureza fundamental ou a natureza essencial de um determinado objeto. Ele não tinha essas palavras. Então ele falava toti enenai, o que é a coisa, ou o que é o ser da coisa. Entende? O Aristóteles era um cara interessante por isso.
era como se ele estivesse vendo uma coisa para além do que era mostrado na sua época e não tivesse nem as palavras para poder apontar para o negócio. Então ele tinha que fazer uma ginástica para tentar fazer com que as pessoas antigas do seu tempo conseguissem colocar na cabeça do que ele está falando, afinal. Percebe? Então ele criava essas frases aí. Então ele separa a matéria, né, o que existe, entre eidos, né, o eidos ou morfe e a hili. O eidos é a forma de uma coisa e a hili seria a substância ou a matéria daquela coisa. Na cabeça do Aristóteles. Então, assim, a essência de um objeto, e agora quando eu falar essência, você tem que lembrar da frase totienenai, o que é o objeto, entendeu? O que é o objeto está mais associado ao seu eidos do que à sua hili. A sua forma do que aquilo que está dentro daquela forma. Para Aristóteles. Era assim a ideia dele, enfim. Então, a gente pode pegar um objeto qualquer aí. Uma coisa que tinha muito na Grécia Antiga. Uma estátua. Uma estátua, no pensamento aristotélico, não é o bronze do que ela é feita, que seria a matéria da estátua, mas a forma que o escultor lhe deu. O formato da estátua que faz dela estátua e não aquilo do que ela é feito. Então, onde está a realidade da estátua? Está no bronze, no mármore, na argila que constitui aquilo? Não. Está na forma que foi o escultor que concedeu, porque se o escultor não tivesse dado aquela forma, aquilo seria só um pedaço da matéria que aquilo é feito. Olha que curioso isso. Porque se você parar para pensar agora, você faz essa viagem lá em Aristóteles, depois você volta aqui. Espera aí. Então Aristóteles estava confundindo a impressão mental que um determinado planejamento sobre um trabalho me dá com a realidade da coisa? Exatamente isso. O Aristóteles estava falando assim, bom, isso aqui é uma xícara de cerâmica. O que faz essa xícara é o formato cilíndrico e o design da manetinha que usa para segurar. Isso dá existência à xícara. Veja, não. Isso é o design dela. É o planejamento de como eu vou utilizar isso. Isso não é a existência do negócio. Por quê? Porque isso continua sendo a mesma cerâmica que era outrora. O fato de eu ter dado forma e utilização para isso, para dar o nome de xícara, faz com que xícara seja apenas uma xícara enquanto tem essa utilização. Se eu pegar isso daqui, colocar a terra e plantar um negocinho aqui dentro, aí vira um vasinho em forma de xícara. Ou alguém vai poder dizer, não, mas você está usando a xícara como vaso. Não, eu estou usando recipiente, que será a xícara quando eu uso para beber. Se eu usar para vaso, agora é vaso, porque é o uso que dá ao objeto o seu título na cultura humana. Entende o ponto? É a discussão se a faca é uma ferramenta ou é uma arma. Depende de como você usa. Se você usa para cortar coisas úteis ou cortar comida, é uma ferramenta. Se você usa para atacar alguém, é uma arma. Mas o que é a coisa propriamente dita? Ela não é nada. Ela é o uso que você dá. Na cabeça do Aristóteles, se um objeto nos passa uma impressão, e essa impressão é mental, e o conceito da psique era ainda muito rudimentar nele, se um objeto nos dá uma impressão, aquela impressão que tivemos foi a contemplação da essência daquele objeto. Entende? Então, assim, a gente fala, não, você está confundindo, porque você está tratando a sua impressão mental como a realidade da coisa. E é muito importante entender isso, porque tratar a impressão mental como a realidade da coisa
é o que influenciou, como eu falei antes, o pensamento de Tomás de Aquino e de vários outros. Que a realidade da coisa está na contemplação que eu tenho daquilo, mas a própria existência daquilo. Então, você vê pensadores posteriores, tipo, enriquecer essa ideia de que, olha, aquilo... há um conhecimento dentro da minha cabeça, dentro da minha alma, e esse conhecimento dentro da minha cabeça é parte daquilo que está lá fora. Nós, hoje, sabemos que isso é falso. O que você chama de coisa que há na sua cabeça é a ilusão mental, é a alucinação cerebral produzida pela tua máquina de simulação. Isso que a tua máquina de simulação produz não é a realidade que está lá fora. Hoje nós sabemos disso. A ciência hoje é baseada nisso. No fato de que o que é realidade? Realidade é aquilo que é revelado a nós pelos métodos e instrumentos da ciência. Dessa busca por conhecimento que não se baseia nos sentidos e na imaginação. Agora, como era o método aristotélico ou de Tomás de Aquino? Um método baseado nos sentidos e na imaginação, na impressão mental. Se você não compreender isso, você não entende como eles antes usam as palavras. Porque você vai confundir, ou achando que aquela concepção do século XII é a que temos que ter, ou a que seria em voga agora, ou você, eu não sei nem qual dos dois é pior, ou você fará isso, ou você projetará sobre Maimônides ou sobre qualquer leitor antigo, visões que nós só temos agora, que só nos foi possível ter agora. Então essa visão aristotélica foi entendida pelo Aquinos com aquela coisa da... Ele usa muita palavra essência, quiditas, ele fala em latim, né? Então ele usa quiditas e esse, a essência da coisa, quiditas da coisa. E para ele, né, nessa epistemologia, nesse estudo de como saber o que é verdade e o que não é verdade, ele é totalmente preso, como eram as pessoas da época, na ideia de que os sentidos dão isso. E aí a mente humana abstrai as formas universais, que são as formas que estão aí na natureza, e aí nisso se constitui a verdade, na junção desses dois. E isso é preciso saber quem estuda, portanto nós aqui no Beit Midrash, essa impressão aristotélica de Tomás de Aquino é rigorosamente falso. É um importante passo para a humanidade no nosso avanço, tentando entender a natureza, sem dúvida. Mas é falso. Se você entender isso, que era assim que eles construíam a epistemologia deles, você consegue apreciar melhor como Maimônides faz uso disso aqui. Porque aqui nesse texto, deixa eu voltar para ele, o Maimônides ele está fazendo uso disso. Ele não está ipsis literis reproduzindo Aristóteles aqui. Ele não faz isso nessa obra. Ele utiliza, digamos assim, o que seria hoje em dia falar assim, o consenso acadêmico. É como se fosse falar isso. Naquela época, o consenso acadêmico era a visão aristotélica de mundo. Ele usa esse consenso acadêmico, mas ele usa do seu próprio jeito, nem sempre corroborando com Aristóteles. E aqui, nesses pontos, e daqui em diante no guia, nós veremos vários momentos em que o Maimônides está apontando para uma coisa que o Aristóteles não apontou. Mas você não compreenderá que isso aconteceu sequer se você não souber fazer a diferenciação. Então, olha só, vamos voltar.
O primeiro pedido foi que o bendito seja lhe mostrasse a si mesmo e sua verdade. O segundo pedido que ele fez primeiro foi que o bendito seja lhe mostrasse seus atributos. Agora, a construção da frase é interessante. Eu espero que você preste atenção. Ele falou assim: o primeiro pedido foi que lhe mostrasse a si sua verdade. O segundo pedido, que foi feito primeiro, foi que lhe mostrasse os atributos. Bom, mas se o segundo pedido foi feito primeiro, então ele é o primeiro pedido. Então, como que a gente coloca a frase dizendo que o primeiro pedido foi um e o segundo pedido, que na verdade foi o primeiro pedido, foi o segundo pedido? Percebeu a maneira de construir o negócio? Eu espero que sim. É bem óbvio, né? Ele não precisava ter escrito desse jeito. Por que ele escreveu desse jeito? O primeiro pedido foi: mostre a sua verdade. O segundo pedido, que na verdade foi o primeiro pedido... Se o segundo pedido, na verdade, foi o primeiro pedido, então esse é o primeiro pedido. Maimônides quer que apreciemos a narrativa. É isso que ele quer. Para que você consiga, no olhar dele, entender por que ele e os rabinos do Talmud, da Mishnah, e etc., por que eles achavam que a Torá era interessante. É nesses pequenos detalhes que eles entregam. O primeiro pedido foi: mostre-me a tua verdade, só que o segundo pedido, que ele tinha feito na verdade antes, era que mostrasse os atributos. A ideia é mostrar o caminho que uma pessoa comum faz quando vai estudar esse tipo de coisa. A pessoa acha que está em busca de um tipo de verdade, de uma experiência transcendental, de furar a bolha do universo, de descobrir que o show de Truman é um programa de televisão. Só que na realidade o que ela está na verdade fazendo e o que ela precisa que lhe seja feito é compreender o que está acontecendo. A grande questão é: se você não entender o que está ocorrendo agora em torno de você, como o mundo funciona, você não vai entender verdade nenhuma. É por isso que ele expressou a frase desse jeito tão esquisito, certo? Olha, o primeiro pedido é mostrar, eu quero a verdade. Ou seja, é o caminho que todo mundo faz. Assim, me mostra a verdade, me diga qual é a verdade, eu quero a verdade. Aí ele falou: e o segundo pedido que ele fez primeiro, porque Moshe não era como nós, entende? Porque ele quer mostrar Moshe como símbolo da pessoa que entendeu a resposta. É que o bendito lhe mostrasse os seus atributos. E como veremos, eu já adiantei quando comentei, é que atributos são as ações, ou seja, aquilo que de fato acontece. Para você entender a si mesmo e a sua verdade, você tem que entender o que de fato acontece, ou seja, as ações. O que impede as pessoas, portanto, de entenderem a verdade é que elas não entendem como as coisas acontecem de fato. E o que lhes impede são suas crenças e opiniões. Então ele fala assim: e o bendito seja respondeu-lhe sobre ambas as questões. Ao informá-lo de todos os seus atributos, informá-los de que estes são suas ações, e informou-lhe que ele mesmo não pode ser alcançado como é. Mas ele o direcionou para um ponto de reflexão, do qual ele poderia atingir o máximo possível para um Adão. Aquilo que ele, de abençoada memória, alcançou, nenhum Adão antes dele ou depois dele alcançou. Então vamos parar aqui para que a gente aprecie.
O Moshe foi associado ao Adão. Claramente, está escrito no texto. Certo? Aquilo que ele alcançou foi o máximo possível para um Adão. Quem chegou agora no Beit Midrash tem a tendência equivocada de interpretar Adão como ser humano, humanidade, papos de teologia. Quem está acompanhando o guia desde o começo já aprendeu que Adão não é isso. Adão não é, especialmente em Maimônides, mas também na literatura rabínica, Adão não é a humanidade, não é isso. Não há na literatura rabínica inteira, o conceito humanista de humanidade. Não tem nada disso daí. Absolutamente não tem isso no pensamento antigo. É mais um daqueles casos onde a pessoa está projetando uma concepção posterior no pensamento dos antigos. Então, o que é Adão para os rabinos? Nós poderíamos melhor expressar isso dizendo que Adão é um projeto do Elohim. Não é algo que exista na natureza. O que existe na natureza são anashim, pessoas. Estas pessoas formam um conglomerado de seres vivos junto com todos os outros animais. Aí no meio desse conglomerado de seres vivos, o Elohim faz o Adão. O Adão é um projeto particular, digamos assim. Estou dentro do mito rabínico, caso alguém não precise de ajuda para entender isso. Estou dentro do mito rabínico. Para ilustrar para você por que Adão não é para os rabinos, e não poderia ser isso, é óbvio. Um conceito da humanidade, eles não tinham tal conceito, eles nem sabiam o que humanidade significava. Da mesma forma que os rabinos não sabiam que estavam no planeta Terra, no universo, com galáxias, e universo expansão e Big Bang, eles não sabiam de nada disso, certo? Da mesma forma, eles não sabiam o que é uma humanidade, nada disso. Eles não sabiam que tinha os continentes, que tinha a América, eles não sabiam de nada disso. Eles conheciam o que se convencionou chamar de velho mundo. As concepções antigas sobre como eles pensavam que o mundo era. Eles não sabiam de universo, eles só sabiam de mundo, e era o velho mundo. Então, voltando. Adão, na narrativa, ele é criado pelo Hashem Elohim. O que os rabinos achavam que isso era? Um projeto específico. Muito diferente do discurso teológico atual, os rabinos não pensavam que o Adão era o primeiro Enosh, a primeira pessoa. Eles não tinham nenhuma concepção teológica atual. Se eles estivessem entre nós, ou seu pensamento tivesse sobrevivido, porque o seu pensamento foi suplantado por visões místicas, mas se tivesse sobrevivido, eles não estariam do lado dos terraplanistas, nem do lado dos negacionistas de evolução, eles não estariam do lado dessa gente. Eles mesmos nutriam ideias de existências que precediam o Bereshit, a narrativa do Bereshit. Eles não achavam que a narrativa do Bereshit era o início cósmico de tudo. Os rabinos da Mishnah e do Talmud. Foram eles que disseram que tiveram 974 gerações antes do Adão. Como eu falei em outras ocasiões por aqui. Eles viam o mundo como um grande sistema cíclico, uma máquina que está sempre girando e a esfera mais alta gira muito devagar, ela só conclui a sua volta completa a cada 6.000 anos. Tudo morre e é renovado quando esse processo acontece. E esse processo eles não tinham a palavra, mas ele é eterno.
Entende? E aí ciclos maiores são regidos por esferas maiores e ciclos menores por esferas menores, sendo a menor de todas as esferas a esfera da Lua na cabeça deles. O Adam seria um projeto que faria parte ou que estaria ligado à esfera maior. Na cabeça deles, isso é o que torna o Adam ligado ao Elohim. Mas isso, por outro lado, também é a causa do sofrimento do Adão. Por que o Adão sofre de uma maneira muito peculiar, diferente de todos os outros animais? E no imaginário dos rabinos, portanto, Adão só pode ser tido, pensado, concebido como uma pessoa que tem conhecimento do Elohim. De modo que um Adão pode negar a sua, vamos inventar uma palavra aqui, a sua admut, a sua natureza adâmica. É uma frase horrorosa, usada muito por místicos, mas dentro disso que a gente está falando, né? De natureza adâmica no sentido de a pessoa ter a capacidade de compreender isso. Porque para os rabinos, a capacidade de compreender é acessar alguma coisa. Quando você não compreende algo, você não acessa aquilo, seja o que aquilo for. E quando sim, quando você tem conhecimento sobre algo, você acessa, você usufrui, se você preferir, daquilo. Elohim seria, em relação ao Adão, um conhecimento desejável, que quando alcançado, lhe dá a melhor vida que é possível ter, em absolutamente todos os aspectos e todas as experiências. Seria como dizer, ter uma vida plena. E o Elohim teria criado essa situação. E eles viam que isso seria uma reprodução de mais ou menos o que se vê na natureza. Em que sentido? Existir, os rabinos discutem, seria benéfico para os animais, prazeroso. Para continuar existindo, os animais precisam comer. Mas para comer há um desafio. Eles precisam lutar para comer. Percebeu? Os rabinos viam nisso não um julgamento moral, dizendo, mas por que o Elohim foi tão malvadinho de fazer dessa maneira? Não cabe à discussão isso. Se é malvadinho, se é bonvadinho, ninguém se interessa por isso. Entende? Na cabeça dos rabinos? Porque ele é o soberano. Como ele fez? Ele fez assim. Então é assim. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque é. Então, da mesma forma, de forma similar, eles falaram. E para o Adão? Para o Adão não basta o comer, e nem o beber, e nem o vestir. O que realmente preenche o Adão é uma outra coisa que não é aquilo que preenche os animais. Percebeu o raciocínio deles? Então, nisso é que eles entram nesse rolê. O Adão precisa conhecer o Elohim. O Elohim criou sobre si um anseio. Ele criou um outro vinculado a ele mesmo. E que nunca será pleno enquanto não se conectar com ele mesmo. E a única forma disso acontecer é via conhecimento. Lembrando a aula anterior, conhecimento é comportamento. Para eles essas coisas são sinônimos. Você não realmente conhece enquanto aquilo não se plasma em como você de fato vive. Então, se remove dessa discussão todos os demagogos, todos os hipócritas, todas as pessoas que falam uma coisa e faz outra. Se remove dessa discussão. É a pessoa que vive
o conhecimento, aquilo que ela conhece de fato. A experiência tida de fato. Certo? Só para você entender na cabeça antiga como que isso tudo funcionava. Para você entender o que é um Adam. Então veja, num texto maimonidiano, um Adam não é uma pessoa, um humano, não é isso. E é assim que é popularmente traduzido. Veja, uma tradução, portanto, pobre, reducionista, limitadora e que não leva em conta o restante da obra maimonidiana. Adam não deve nem ser traduzido para ser devidamente entendido, justamente pela provocação. Chamá-lo de um Adam é o mais adequado. Por isso assim escolhemos aqui. Porque o Adam não é tido para o Maimônides como a pessoa humana. Porque o Maimônides não acha que toda pessoa tem acesso a isso. Ele acha que apenas a pessoa que tem acesso a isso é o Adam. E a pessoa que não tem acesso a isso não é o Adam. O que por um lado implica que toda pessoa pode ser Adam, mas por outro implica que nem toda pessoa é Adam. Entende isso? Então, voltando aqui. Né? Então veja. O bendito seja respondeu-lhe sobre ambas as questões ao informá-lo de todos os seus atributos. O que nós devemos parar para pensar agora é como esses atributos foram comunicados. Ele deu a resposta. Ele falou que os atributos são suas ações. Na cabeça de Maimônides, é isso que justifica o texto da Torá. O texto da Torá não é um relato real de uma experiência. Mas para além do conhecimento atual. Para além disso, o que eu estou dizendo é, mesmo para as pessoas antigas, o texto da Torá não comunicava-lhes o seu dia a dia. Tá certo? Isso é bem óbvio. A nuvem pairou, o fogo que andou, não sei do que, e choveu, não sei do que, e caiu o man, e não sei do que. Não é só você, uma pessoa, se for lúcida, que olha para um texto desse e fala, mas espera aí, essas histórias querem dizer o que, afinal? Certo? Não é só você. As pessoas antigas também olhavam para esses textos e diziam, olha, mas... E elas levavam muito mais a sério do que qualquer pessoa nessa geração. Olha, eu entendo, lá, eles seguiu fogo e aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas isso não faz parte da experiência da natureza. Se isso não faz parte da experiência da natureza, isso é o quê? Isso aconteceu? Isso é uma visão? Entende? Grande parte dos subeducados simplesmente escutavam de seus líderes, não, tem que acreditar nisso. Mas pensadores como Maimônides não se satisfaziam e nem iludiam seus alunos com esse tipo de resposta pobre. Então é por isso que ele está colocando essa frase como ele está. Ao informá-lo de que todos os seus atributos e que estes são suas ações. Para Maimônides, a Torá existe não como um livro que registra uma mensagem para a humanidade. Não. Tem a ver com humanidade. A Torá, para Maimônides, é um registro de um conjunto de experiências muito peculiares, orquestradas, para que pudessem servir de ponto de estudo para essa população específica.
Por isso que ele está falando isso. Estes são suas ações. Ou seja, as cenas que estão escritas na Torá não são mesmo para serem tidas como coisas a se esperar que ocorram. Não, aquilo ali era a resposta a uma pergunta específica tida por alguém que teve a oportunidade de fazer a tal da pergunta. Então, as experiências tidas na sequência, meter Moshe na treta do Egito e passar pelo deserto e toda aquela parafernália, aquela cena toda desnecessária, pega o caminho longo em vez de pegar o curto, fica girando no deserto para criar toda aquela confusão, todo aquele parto de gato com as garras para fora. Para Maimônides, toda aquela cena é uma resposta à pergunta: quais são seus atributos? Quais são suas ações? E aí, o desdobramento da resposta é toda essa confusão. Que, portanto, começa na narrativa da saída do Egito e termina na cena de Canaã, estando na fronteira de Canaã. 40 anos dando a resposta. Percebeu? É esse o ponto maimonidiano aqui. Então me acompanhe. E informou-lhe que ele mesmo não pode ser alcançado como é. Por que Maimônides acha isso? Porque há uma limitação metafísica, porque é uma energia muito poderosa. Não, ele não tinha tais concepções. Ele não achava que o divino era uma energia, ele não usa essas palavras, ele não achava que o divino era um fantasma, ele não usa tais expressões, ele não achava que o divino era um espiritão. Ele não achava isso. Maimônides elucida, com muito cuidado, ao longo do guia, que ele considera o Elohim como aquilo que precede a composição. Ele não tinha palavras específicas e nem cunhou neologismos para isso, já que o termo Elohim é satisfatório o suficiente para este propósito. Não precisa, ele não é um termo que atrapalha, diferente de Deus. Deus atrapalha muito, porque a palavra Deus é carregada de concepções teológicas, era desde o tempo que foi criada e continua sendo até hoje. Agora, Elohim é um termo vago, porque Elohim quer dizer forças, poderes, autoridades. E além de ser plural, ele é vago, ele não aponta para nada em específico. E é isso que Maimônides quer do termo. Ele quer isso mesmo, o fato de ele ser vago. Ele quer que entendamos que, no seu entendimento, o mundo é uma grande e complexa composição de substâncias cuja origem está em algo que, em relação a tal composição, se difere justamente nisso, de não ser isso uma composição. Como aquilo que deu origem à composição não é isso mesmo, composto, é isto, seria este fato, aspas aí, o que nos impediria de ter acesso a isso. Como ele coloca no texto, alcançar isso como isso é. Nós não podemos alcançar isso como isso é,
Porque isso é a não composição que continua, portanto, sendo como é, não composição. E nós, que somos produtos disso, somos todos compostos, sendo apenas capazes de alcançar, e o alcançar dele é via entendimento, aquilo que é composto como nós. Então nós, constituídos de substância, só podemos alcançar substâncias. E nós não temos aparato para alcançar a não substância, a não composição. É importante você compreender isso, para que você não diga e não pense e não se equivoque em achar que o que impede a compreensão daquilo é porque tem luz demais, ou porque tem energia, ou porque é um espiritão. Não é nada disso. O Maimônides não pensa o divino como um espiritão, um fantasmão, um zumbizão, nada disso. O divino é o que precede a composição. A única coisa que pode ser dita sobre o que precede a composição é que isto é não composição. É isto que Maimônides quer dizer quando diz, olha, a única coisa que podemos dizer disso é que é um. Entendeu? É importante que você tenha a lucidez para ver isso, porque nós precisamos ter cuidado de não colocar o nosso olhar maculado de diversas teologias em cima disso. Mas tentar entender ele na época dele, no jargão dele. Raramente isso acontece. Por isso nós estamos tentando, com cuidado, trabalhar isso. Por que ele disse que o divino é um? Porque ele não teve o acesso ainda à elaboração do zero. Então ele ainda está influenciado pela ideia de que os numerais iniciam com o 1. Esse é o que faz com que ele entenda o divino como o 1, ou os rabinos antigos tivessem entendido o divino como o 1, e ele está aqui, então, reproduzindo isso. Como eu falei, Maimônides não teve acesso, por exemplo, à reconstrução do conhecimento da Babilônia Antiga. Se ele tivesse tido esse acesso, ele saberia que teriam sido os babilônicos os primeiros a utilizar um símbolo que representaria o zero num numeral e, portanto, o conceito do zero. Porque apesar de terem achado os babilônicos grafando o zero, não se sabe se aquilo simbolizava mesmo para eles o conceito numeral. O que nós sabemos com mais ou menos certeza é que 5 séculos antes da Era Comum, filósofos indianos tinham já desenvolvido, e isso é muito fácil de entender, porque tem muito texto deles falando sobre isso, a ideia do nada, a ideia do zero, como sendo o conceito matemático que viria, que culminaria na ideia da criação do símbolo do zero. Então, isso é pensado 5 séculos antes da Era Comum, que é o período que se data lá naquela região do retorno dos exilados, na antiga Yehudá, que era a província de Yahud da Pérsia, ao começo da redação da Torá. Mas o conceito é muito antigo e
você vai encontrar depois, lá no século X e no século XIII, aí sim, manuscritos, onde o 0 é utilizado como numeral e como conceito ao mesmo tempo. Certo? Agora, aí você vai ter matemáticos indianos, tipo Aryabhata, que vão utilizar, e esse cara é de 628, então veja, ele e tal, que tem esse conceito do 0. E aí, é claro, no mundo islâmico, a matemática se desenvolveu de uma maneira muito espetacular, então Al-Khwarizmi, Al-Kindi, esses caras eram matemáticos e utilizavam o conceito. Então veja, Maimônides não teve exatamente esse acesso aí. Então ele ainda está refém daquela ideia aristotélica de que as coisas começam com 1, certo? Então o máximo que dava para reduzir era isso, porque ele está reproduzindo o pensamento rabínico. Se os rabinos, pretendendo dizer isso, como Maimônides os interpreta, pretendendo dizer que a origem do mundo seria a não composição. Então eles não diriam que era o 1, eles diriam que é o 0. Se eles tivessem um conhecimento, nem precisa ser o atual, um pouco mais adiantado. Ou se eles tivessem tido uma tarde de conversa e chá com algum sábio indiano. Eles teriam dito isso. O Elohim é o 0. Nós temos, no nosso grupo de estudos, no Telegram, um texto sobre estudos acadêmicos apontando dos possíveis motivos pelos quais os Yehudaítas passaram a chamar o Ivé de 1, que tem muito mais que ver, do ponto de vista arqueológico e histórico, com Marduk, com divindades que, desde a Babilônica Antiga, eram apelidadas sob forma numérica, do que com o conceito desenvolvido pelos rabinos depois de abstrair dessa, para eles, já tradição de chamar o Ivé de 1. Quem era chamado de 1, ou 1, era o Marduk. Então, na dominação babilônica, faz todo sentido Yehudaítas, que tinham que ser obrigados a demonstrar lealdade à Babilônia, sendo seus reféns, criarem uma forma de se referir ao Ivé como uma reinterpretação do Marduk. Porque você vê a interpretação do Ivé como Marduk na ideia de transformar o Ivé numa divindade que dá leis. Porque divindades, no geral, das milhões de versões de deuses que tem no mundo, tem muitas características. Mas raramente esta característica é a de dar leis. Porque povos diversos que pensaram sobre, será que o nosso universo tem um autor e uma origem? Poucos deles tiveram essa ideia de que, se ele tem um autor, então talvez ele tenha regras que ele gosta que os outros sigam. Para daí concluírem, olha, você tem que andar que nem uma velha, e você não pode se pintar, e você, sabe? Os povos, em geral, tiveram lucidez de falar, bom, se essas coisas existem e são superiores e vivem, então, assim como entre nós, né, uma pessoa que é muito abastada, um rei, ele tem outras preocupações que não é a preocupação do aldeão. Né? O aldeão está preocupado se a plantinha dele vai nascer, se o filhinho dele tem algum problema. E os reis? Os reis estão preocupados em coisas que têm a ver com o governo, com o seu palácio, com o seu nome. Você entende? Ele não vive no mesmo mundo. Agora joga isso lá para cima, lá para os deuses. Será que os deuses estão preocupados se um Zé Ruela corta o cabelo desse jeito ou daquele, ou se o Zé Ruela come esse bicho ou aquele, ou se Zé Mané tá falando isso ou tem aquela opinião?
Como se você estivesse preocupado quando seu cachorro está olhando pela janela, se você está olhando o quê? Você está pensando o quê? Você não pode cheirar isso. Você não pode fazer isso. Você não pode lamber aí. Você faz assim com o seu bichinho? Eu espero que não. Você deixa ele ser bicho, né? Você deixa ele ser bicho. Ele faz isso, ele lambe ali, ele faz as coisas, ele rola na carniça quando dá, não é isso? Você se incomoda com ele? Não, por quê? Porque há uma distância entre você e ele. Ele tem a vidinha dele de cachorro e você tem a sua vida de pessoa. Não é isso? Então joga isso lá para cima, lá para os deuses. Você acha mesmo que os deuses eles estão preocupados com o macaquinho? Ô macaquinho, por que você está transando desse jeito? Por que você está comendo esse bicho? Você entende? Grande parte das populações no mundo, quando pensou o conceito dos seus deuses, obviamente não misturou isso com uma ideia de que o cara ele criou um sistema de regras para controlar as pessoas. Porque isso é uma ideia estúpida, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, é uma ideia estúpida. Que Deus está preocupado se o macaco tem um cabelo aqui ou acolá. Sabe? Não. Por que ele estaria preocupado com isso? Agora note, se você está me acompanhando. Né? O Maimônides pensava a divindade como isso que não é composto. Ou, melhor dizendo, até a ideia da não composição. Ele pensava isso porque ele achava que essa era a única conclusão possível de se ter para conseguir conceber como um mundo percebido como uma complexa estrutura composta veio à existência. Então, para ele, os rabinos teriam acertado ao pensarem que, se toda a realidade, toda a natureza observada é um grande e complexo conglomerado de substâncias compostas, não tem como isso ser assim sem que tenha sido em algum momento composto. Mas como a coisa composta precisa de algo que a preceda para que a composição ocorra, então aquilo que precede não pode ser isso que é composto. Logo, aquilo que precede tem que ser algo que não tem estas características todas que vemos na natureza. E se tudo que vemos e acessamos, ou do que podemos aprender, é composição, então a única resposta possível é que aquilo que originou é não composição. Entendeu? Esse é o trabalho de raciocínio. Esse trabalho nasce com os rabinos. Esse trabalho não vem, como eu acabei de dizer, dos antigos que cunharam a ideia do um. Quando eles cunharam essa ideia, provavelmente eles estavam apenas criando um lema de lealdade para com a Babilônia, para com seus senhores, dizendo Shema Israel, escutem Israel. Os sacerdotes que voltaram do exílio inventaram de usar o termo Israel para toda a população yehudaíta e de descendentes israelitas que ali estavam, porque os yehudaítas nunca foram israelitas. Então, na religião reinventada do sacerdote, todo mundo virou israelita. Por quê? Porque sim. Então ele falou, Shema Israel, Ivé Eloheinu. O Ivé, o nosso Elohim, Ivé Echad. O Ivé é o Marduk, é o um. Porque a divindade na dominação babilônica, que era chamada de o um, era o Marduk. Agora, dado o comportamento que o Ivé ganha nas narrativas tradicionais, você vê que muito do Marduk foi colocado no Ivé. Ele dá leis, ele dá regra, o sacerdote inventou, ele ordena que você me traga o carneiro, ele ordena que você me traga o grão, ele ordena que você me dê seus filhos, ele ordena que quando eu for transar com a mulher ela tem que ser virgem, mas você pode ficar com as putas. Ele ordena que vocês me obedeçam, ele ordena que vocês me tragam. O sacerdote inventou tudo isso dizendo que o Deus ordena. A única pessoa no mundo real e concreto que estava ordenando alguma coisa
Era ele, o sacerdote. Mas isso cai na cultura popular, que começa a ser reproduzido. Deus tem vontades, Deus tem mandamentos, Deus tem regras. É o templo, é o templo, é o templo. Aí o templo é destruído. Então veja, isso abriu o leque para a releitura de tudo, para a reinterpretação de tudo. E aí o tempo vai passando, essa reinterpretação de novo vai ganhando corpo e caldo. Mas nunca se pode esquecer do início. Início esse que nem Maimônides teve acesso. Mas nós temos. Então nós olhamos, um olho cá e um olho lá. Um olho cá e um olho lá. Nós olhamos para os dois. Para nós entendermos o que ele quer com isso. Percebeu? É aqui que nós estamos. Nós estamos nessa viagem aí de entender como a ideia nasceu, como ela foi implantada, a crise destrói o plano original e o plano é relido. E aí Maimônides aproveita para retrabalhar tudo isso, sendo esta a realidade. Faz todo sentido, perceba. Então, ao informá-lo de seus atributos, que são as ações, portanto, é por isso que existem as narrativas. As narrativas seriam essas ações que estariam ali, seriam estranhas, justamente porque elas têm finalidade didática. E informou-lhe que ele mesmo não pode ser alcançado como é. Não porque é um ser metafísico inalcançável, não porque é um espiritão, não porque é um fantasmão, e sim porque aquilo que isso é, não é aquilo que somos capazes de detectar. Nós somos capazes de detectar apenas e tão somente a composição. E isso que isso é não composição. Por isso não tem como. Então veja, não é um motivo sobrenatural de tornar o divino inalcançável, mas um motivo plenamente natural. Na cabeça maimonidiana, tudo é natural. Então por que você não acessa o divino? Porque você não acessa a não composição. Por que você não acessa a não composição? Porque você não tem meios de fazer isso. Porque você foi feito composição. E se nos perguntássemos, mas se não acessamos a não composição e não temos meios, por que achamos que ela está lá? Porque os efeitos de haver composição a partir da origem, se o mundo é como pensamos, um grande conglomerado composto que teve origem, então a origem desse composto, dessa composição, não pode ser como ela mesma. Então, se a origem não pode ser como ela mesma, mas não obstante a isto, ela está aí, então quer dizer que essa origem, a não composição, é capaz de fazer isso. Mas como essa coisa é capaz de fazer isso? Nós não temos esse acesso, porque nós não temos acesso à não composição. Então nós deduzimos, no pensamento maimonidiano, que a não composição é a fonte e a origem de tudo que existe. E pelos efeitos, pelo fato de haver realidade composta, sabemos que a não composição é uma realidade, embora não consigamos contemplar isso. Nós vemos os seus efeitos, que seria, portanto, toda a estrutura, a menos que um dia, encontrássemos a unicidade e pudéssemos detectá-la. Porque se isso acontecesse, aí sim, nós teríamos encontrado a unicidade e, portanto, a não composição. E aí, portanto, aquilo que seria origem não pode ser isso que encontramos, porque então teria um meio de achar a unicidade. A menos que isso ocorresse. Mas até o momento, mesmo agora no período pós-moderno, isso não é nem buscado, porque isso não faz nem sentido. E mesmo com a ciência explicando a origem do universo com a teoria do Big Bang, segundos depois do início da expansão, nós não temos meios de chegar no início da expansão. E existem evidências robustas de que o início ocorreu. Mas as condições do início não são acessíveis a nós, porque nós evoluímos para sermos capazes de detectar pouquíssima coisa.
Nós enxergamos apenas um pequeno espectro de luz, nós escutamos apenas uma pequena gama de sons e nós temos uma percepção extremamente limitada. Por isso, a realidade só pode ser descoberta através dos métodos e instrumentos da ciência, porque eles expandem a nossa capacidade de percepção. Mesmo com esses instrumentos, nós não conseguimos chegar lá. No não ser. Mas não temos dúvida de que o que deu origem não foi uma composição. Foi algo que hoje chamamos de uma singularidade. Uma coisa que não é inconcebível. Mas daquilo, tudo expandiu. Então veja, nós sabemos disso. Então nós conseguimos compreender essa ideia rabínica antiga de pensar o divino como o não composto e apelidar a não composição de um. Apenas para simbolizar princípio, não para ser rigorosamente matematicamente correto. Porque talvez para ser matematicamente correto, aí não podia ser 1, tinha que ser 0. Mas eles usam o símbolo que receberam tradicionalmente. Tradicionalmente, o Ivé é apelidado 1. Então, tradicionalmente fala 1. Mas não se pode ser rigorosamente assim. 1 tem que representar, então, na nossa imaginação, singularidade, não composição, não ser. E se é não ser e não composição, então não é espírito, não é fantasma e não é Deus. Porque Deus é ser. E isso é não ser. Isso é não coisa. Isso é não estrutura. Então não é Deus, não é espírito, não é zumbi, não é fantasma. É uma não coisa. Percebeu? Então no pensamento maimonidiano, isso é uma não coisa. Que não pode ser alcançada porque nós somos coisa, e isso é não coisa. Então o que isso fez? Mas ele o direcionou para um ponto de reflexão. Ele não diz onde, mas nós sabemos onde. Onde está o ponto de reflexão do qual ele pôde atingir o máximo possível para um Adão? Onde está isso na narrativa? Quando Moshe pergunta ao Ivé qual seu nome. E o Ivé não finge que responde, ele de fato responde na narrativa. Ele disse que o nome era o quê? Irie. Moshe não entende. Nós sabemos que não, porque o texto o silencia, fazendo com que o Ivé continue falando. O texto diz, e voltou a falar com ele. Por quê? Voltou a falar, porque ele ficou mudo. Ele esperava qualquer coisa. Ele esperava um nome legal, algum nome, um título pomposo. Mas o redator daquele texto, o possível sacerdote que bolou aquilo, falou, olha, que concepção é essa? O que é essa coisa? Essa coisa é algo que será. Então, isso fez com que os rabinos pensassem o seguinte, como assim o nome real da coisa é serei alguma coisa? Serei o quê? O que não é dito. Quando você fala assim, serei, qualquer pessoa de qualquer língua, incluindo a língua hebraica, pergunta, serei o quê? Por isso, a sequência do texto ser. E assim disse o Ivé para Moshe. Irie asher irie. Eu serei o que eu serei. Eu serei o que eu for. Eu serei para você o que eu de fato for. Então os rabinos entenderam isso e Maimônides deglute isso,
para implicar que aquilo que temos de concepção do não ser não vem do não ser, mas das experiências que temos no mundo. Da onde tiramos, explica Maimônides, da onde tiramos a nossa concepção? Como aumentar a concepção disso? Estudando, pensando, procurando a compreensão do que ocorre no mundo. Quando você procura a compreensão do que de fato ocorre no mundo, no que será, no que de fato ocorre, você tem aí uma chance de compreender aquilo que dá origem ao que acontece. Por isso o nome da coisa é serei. O quê? O que eu for. E só depois de ter dado esse nome, que é de fato o nome, é que entra o tetagrama, que então serve como mnemônica do nome. O nome é Irie, e o tetagrama é a mnemônica para lembrar do nome. Por isso que se deve ler o tetagrama com os sinais vocálicos de Irie. Porque Irie é o nome. Quando foi perguntado qual o seu nome, a resposta não foi o tetagrama. A resposta foi Irie. Então, como se lê o tetagrama? Com Irie. Percebe? Não é difícil. Então, isso é o máximo que uma pessoa consegue atingir. A compreensão do que será. Note como nós, pós-modernos, temos um meio até melhor que os antigos de olhar para isso. Nós temos, porque nós prezamos hoje, nós lúcidos. Não estou falando desse mar de gente louca, não. Nós, pessoas lúcidas, temos ao nosso dispor uma ferramenta e um instrumento de descoberta de como a natureza funciona sem igual na história da humanidade inteira. O conhecimento científico, o método científico em várias áreas do conhecimento é a melhor ferramenta que a humanidade já criou. Mas, de tudo de bom que esse método tem, porque eu não estou falando dos resultados, os resultados podem ser ruins, eu estou falando do método. De tudo de bom que o método possui, o que se destaca dentre suas capacidades? Esse método pode mostrar como a natureza realmente funciona. Esse método pode nos mostrar e nos revelar do que são feitas realmente as coisas e como as partículas interagem, como as substâncias químicas interagem entre si. Conhecimentos absolutamente preciosos. Mas, de tudo isso, quando você vê cientistas e profissionais sérios da área falando sobre, eles destacam que a ciência tem a capacidade de prever o que vai ocorrer. Muitos cientistas renomados falam isso. Que uma das grandes capacidades do método científico é conseguir prever que, sendo esta a visão da natureza correta, então ocorrerá de tal e tal forma. Tipo quando Einstein fala lá de suas elucubrações sobre como a luz se comporta e prevê que durante um eclipse a luz faz uma curva em cima do objeto astronômico sobre o qual ela estiver passando, e aí foram testar isso e era verdade mesmo. Tipo isso. Era verdade mesmo. A luz faz curva. Quem imaginaria uma coisa dessa? Então, essa capacidade de prever está muito próxima, embora não seja, mas ela ecoa uma mensagem similar, se você assim preferir,
a antiga ideia dos rabinos em Maimônides do que o conhecimento do Irie era de fato. Porque essas tradições falam do Navi, o intérprete, o vulgar profeta. E o que ele sabia que ninguém sabia? Ele sabia prever. Ele sabia ler uma determinada situação política ou natural e dizer, ocorrerá dessa e dessa maneira. Então, é importante que você veja como Maimônides via, para a gente conseguir chegar o mais perto que dá do entendimento que ele tentou comunicar para nós. Então, os atributos divinos, portanto, não são, no pensamento rabínico e maimonidiano, características que o divino teria. Porque o divino, já falamos, é não ser, não composição. Logicamente, não tem absolutamente nenhuma característica. Porque aquilo que não é composto, que não é composição, não pode ter nenhuma característica. Não pode ter. A sua única característica é ser não composição. Por isso, em outros livros, Maimônides vai dizer, a única coisa que se pode dizer sobre isso é que é um. O que ele quer dizer com aquilo é o que ele está falando aqui. Que isso é não ser. Isso é não composto. Logo, não tem nenhuma característica. Então, o que são os atributos? São as ações a isto atribuídas. Ações aqui está para resultados da composição observada. Toda a composição, que seria toda a existência, são ações da não composição. Estes seriam seus atributos, como ele explicará mais adiante. Mas é importante que você saiba disso, porque quando você fala atributos, hoje em dia, você pensa em características que o Deus teria. O Deus, pensado aqui, nessa tradição e cultura, não tem nenhuma característica. Por que não? Porque ele não é um Deus. Um Deus é um ser que faz coisas e que tem gostos e que não gosta de viado. Isso é um Deus. Isso que ele está falando aqui não é isso. Isso que ele está falando aqui é um não ser. Portanto, uma não coisa que deu origem à coisa. Uma não substância que compõe a substância. E que por ter composto a substância não possui características daquilo que é composto, da própria substância. O que nos impede de contemplá-lo diretamente, já que somos nós mesmos substâncias. Então nós não podemos acessar essa coisa, mas podemos deduzir que está lá, porque o movimento das substâncias, a interação das substâncias, continua. E não poderia haver estes movimentos ou existência das substâncias por elas mesmas. Portanto, a origem das substâncias tem que estar, imagina o Maimônides, num ponto onde não havia substância alguma. E ela foi composta por algo fora dela e que continua no mesmo estado que sempre esteve. O estado da não composição. E sendo esse o estado que dá origem a isso que nós chamamos de existência, que é a composição, logo nós estamos equivocados a chamar isso de existência. Porque isso que chamamos de existência perece e desaparece. A composição é decomposta. Mas aquilo que é não composição, logo não está sujeito à decomposição. Logo é eterno. Então, se o eterno dá origem à composição, e a composição surge e desaparece, surge e desaparece, surge e desaparece, então a existência não pode ser usada em relação a isso, mas só em relação àquilo. Logo, só aquilo existe. Aquilo tem existência absoluta. E isso aqui tem existência relativa. É nisso
que Maimônides encontra a corroboração do pensamento herdado dos rabinos do Talmud e da Mishnah com o pensamento aristotélico que diz algo nesse sentido também. Da existência absoluta e da existência relativa das coisas. Mas isso, que é não composição, não tem características. Os seus atributos são suas ações. E ele mesmo, o que isso é mesmo, que é a não composição, não pode ser alcançado como é, porque um composto não alcança a não composição. Então, o que ele fez? Ele fez outra coisa, ele direcionou para um ponto de reflexão, que é o nome, o serei, do qual ele poderia atingir o máximo possível para um Adam. É dali que se dá, é dali que se pode atingir esse entendimento. E aquilo que ele, de abençoada memória, Moshe no caso, alcançou, naquele momento, nenhum Adam antes dele ou depois dele alcançou naquele momento. Aqui é Maimônides interpretando o dito dos rabinos, de que nunca houve profeta antes de Moshe e nem depois de Moshe como ele. Ou seja, isso não é uma declaração absoluta que exclui a possibilidade. Não, porque Moshe era uma pessoa como nós. Só que aquele ponto de entendimento que ele alcançou, naquele momento e lugar, e para aquela geração toda, só ele alcançou. Ninguém alcançou aquela visão, só ele alcançou. Naquele momento. Isso não quer dizer que nunca, não, mas quer dizer que até onde a gente sabe, não teve ninguém que teve a visão tão clara quanto a dele teria sido tradicionalmente falando. Nós não sabemos, porque Moshe é um personagem do livro. Moshe não é uma pessoa que escreveu nada, ele é um personagem dentro de um livro. Esse personagem teria alcançado o entendimento que todos almejamos alcançar. Ele fez isso quando ele entendeu o serei. E para Maimônides e para o pensamento rabínico, entender o serei é entender a não composição. E, portanto, a causa fundamental de toda a composição. Se pudéssemos reduzir essa concepção em termos mais simples possíveis, eu diria que teríamos que dizer que Moshe compreendeu que toda a natureza é divina. É resultado direto do divino. Teria sido isso que ele teria compreendido. Que não tem isso de ventou ou choveu, não. Tudo, o sol e a lua e a maré e a areia e as leis físicas e químicas que hoje sabemos ser assim, todo o manifestar da natureza para Moshe a partir daquele momento foi como literalmente caminhar no divino. Nós estamos andando no divino. Esse planeta inteiro é divino, a lua é divino, o sol é divino, o universo é divino, galáxias são divinas. Nós diríamos hoje. Eu falando de planeta, galáxias, nós diríamos hoje. Para comunicar hoje o que teria sido aquilo que ele estava apontando. É a contemplação de que você está dentro do negócio. E que o negócio está em você e você está no negócio. E não tem como... Então esse entendimento é como se você tivesse mergulhado nisso. Você não está no mundo comum. Você está como numa espécie de santuário. Então veja, como eu falei, né? Esse texto é muito forte. Eu avisei que depois do capítulo 49, o guia só ia ficando mais fundo, né? Então veja. É claro que a maioria que lê isso passa reto. Entendeu? Ele mete teologia cristã aqui, ele inventa espírito, ele fala qualquer merda. E ele sai andando e se perde. Enfim. A pessoa não consegue sair da própria cabeça e das crenças e tal.
Por quê? Porque ele não tem esse cuidado de andar devagarinho, de ter a concepção certinha do que ele está falando, ao que ele estava aludindo, qual era a limitação de visão que ele tinha e como a gente enxerga daqui. Porque a gente tem que enxergar as coisas daqui, do nosso tempo e com o nosso conhecimento. Mas nós vamos lá no mundo deles por um tempinho para entender o que ele disse e voltamos aqui para discutir aqui. É isso que nós fazemos. Aqui no nosso mundo, no mundo real, aqui não tem deuses, nem fantasmas, nem espíritos, nem zumbi nenhum. Aqui não tem. Lá no mundo da imaginação deles, era um mundo que tinha um monte de coisa misteriosa. A própria natureza era misteriosa para eles em muitos aspectos que hoje para nós são comuns. O que eu quero que você seja capaz de ver com essas lições é que Maimônides tinha, apesar de tudo isso, uma visão da coisa que não estava lá com ele naquele tempo, estava muito mais próxima de nós. Mas que, como o vocabulário naquela época era muito mais pobre, e ele ainda linkava isso com as antigas tradições, ainda com uma linguagem mais difícil, nós temos que fazer um esforço extra para conseguir entender o que ele está falando lá, aqui onde nós estamos. Se nós conseguirmos isso, penso eu, nós temos uma grande descoberta nas nossas mãos, de um entendimento muito mais lúcido de uma antiga e tão consagrada tradição nossa. Um entendimento mais maduro, que se fosse adotado, ele não é, mas se fosse adotado, ele transformaria completamente a experiência da nossa tradição hoje em dia. Ele traria a nossa tradição de volta para a lucidez. Mas esse não é o fato. Mas ele faria isso. Este é o olhar que eu tenho que me faz ver valor nisso que eu estudei. Se você acompanhou até aqui, então não esqueça de verificar se você está inscrito no canal, deixe o like para favorecer o vídeo. Se você quer que o nosso canal continue existindo, porque há risco de deixar de existir, e isso não é brincadeira, e nem frase de efeito, como você que acompanha o nosso espaço sabe, né? Que não é assim que eu me comunico. Então a única maneira de impedir esse descer para o abismo do desaparecimento é nos apoiando. Isso acontece pelos links do Apoia-se e do Vaquinha, onde você escolhe modalidades que lhe sejam possíveis e mantém o nosso trabalho em existência, se você quiser. No mais, eu agradeço a sua atenção e me despeço, aguardando você num próximo vídeo por aqui. Muito obrigado, Leitraut.